Você já se perguntou se está vivendo um amor recíproco? Ou apenas insistindo sozinha? Você já ficou esperando mensagem? Já justificou a ausência? Já diminuiu o que sente para não assustar alguém? Já se convenceu de que ele só é assim mesmo? Hum. Hoje a gente vai falar sobre a linha tênue e perigosa entre amar e insistir, entre lutar por alguém e lutar sozinha. Eu sou Adriana Campos. E aqui é o Elas Sem Filtro, onde a gente fala o que precisa ser dito, mesmo que doa. Se você estiver confundindo amor com apego e esperança, com migalha ou intensidade com reciprocidade, hoje você vai sair daqui com clareza. Fica conosco. Meninas, e para vocês, o que é amor recíproco de verdade? Para mim, amor recíproco é aquele não que deixa dúvida. Se deixa dúvida, não é só química, não é só, ai, porque o sexo é bom, é porque chega junto, tem parceria. Isso para mim é amor recíproco. É clareza, né? Constância. Você está sabendo que vocês dois estão na mesma página. Isso é reciprocidade. Você quer fazer uma viagem juntos, vocês planejam juntos, Ai, vocês curtem perfeito, juntos, né? Então, eu achei perfeito. assim, eu acho que é uma troca, né? Porque quando não existe amor, até as coisas que vocês vão fazer juntos não são tão agradáveis. É cuidado, né? Eu acho que também passa por cuidado do dia a dia. Eu acho que às vezes a gente sempre fala assim no amor, naquela coisa do romântico, de flores, de presentes, de viagem, noitada. Mas assim, tem os pequenos detalhes do dia a dia que eu acho que fazem muita Que diferença, é o né? cuidado, né? Que é, Que é o é esse cuidado. cuidado, sei lá, de repente o cara vê ali uma fruta que você gosta, passou por ele, olha, eu trouxe isso aqui porque você Uhum, gosta, é o queijinho que você perfeito. gosta. Eu adoro esses mimos, gente. Uhum. É o queijinho que eu gosto, é o doce, é a pessoa, a outra pessoa querer te agradar nos mínimos detalhes, né? Porque assim, dar um presente é fácil, mas Uhum. manter É. aquela chama ali nos mínimos detalhes, eu acho que é isso que alimenta, né, o amor da gente no dia a dia. Muito bom isso que você falou. Muito bom isso que você falou também, porque pensa, você está em uma relação onde você quer fazer planejamento. Tem pessoas que têm momentos de férias. Aí eu quero planejar minhas férias aqui e o outro fica na dúvida, nunca sabe se vai. Não, não vejo isso como um amor tão recíproco, né? Talvez isso seja uma Uma insistência da outra insistência, né? parte. Porque nada como você poder fazer planos com a pessoa. Um quer fazer planos e o outro, não, daqui a pouco a gente pensa nisso. E tudo que você Sem te colocou cortar, também, né? é, tudo que você colocou também, porque assim, é você se importar com a outra pessoa, né? Mesmo no corre do dia, da semana, a gente vive uma vida muito louca, Muito. fazendo milhões de coisas, mas você lembrar da outra pessoa, lembrar de, passei o chocolatinho que ela gosta, É. né? E lembrar de, oi amor, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Ou fazer aquela comidinha que ela gosta, porque a gente gosta É, também de comer, né, gente? A Kelly, sim, então, É, a Kelly foi fisgada pelo estômago. fui. eu acho que tem esse carinho, né? Eu acho que é o cuidado do dia a dia, né? Saber quando você não, a pessoa te conhece, sabe que você não está bem, É. que você teve um dia legal, que você não teve. Isso que você falou do planejamento de viagem, alguma coisa, ou para sair, quando você quer planejar e o outro não quer, começa a pensar assim. É uma reciprocidade ou é uma insistência? De repente você está insistindo, né? Em um É. relacionamento, No né? relacionamento. Você está planejando várias coisas e o outro está só, né, se esquivando. Será que você não está insistindo? Porque o cuidado, você percebe. Eu penso que quando o relacionamento é recíproco, por mais que a pessoa seja mais seca, seja mais fechada, porque tem pessoas de todos os tipos, Uhum. né? É. Ela demonstra o cuidado com pequenos detalhes. É, alguma coisa que ela faz, por exemplo, no meu relacionamento, no começo, eu tava um pouco mais entrando ali, não tanto. Mais E eu tímida, percebia mais tímida. é,
percebia muito mais o cuidado dele comigo, mas ele percebia o meu cuidado com ele. Tipo, eu Tava preparava o só, café. tava muito mais na defesa. Você estava mais na defesa do que esperando ver o que ia acontecer para você Eu acho que É, as pessoas também são diferentes, né, gente? Não adianta achar assim, Tá. é, Tem você gente que é intensa. você é é. super carinhoso. Eu acho meu marido muito carinhoso. Eu sou uma pessoa mais seca, eu acho que por causa da minha criação. É, a gente foi criado, não tinha que ficar assim, pai e mãe beijando a gente toda hora. A gente, Uhum. assim, né? A família se ama, mas não é muito de ficar grudado, né? É. Meu marido até fala isso, nossa, chego na casa da sua família, ninguém beija. Mas ele é mais assim, né? Mais carinhoso. Mas isso, assim, a gente demonstra em outros detalhes. Na hora que eu vou, né? Eu gosto dele, fico lá às vezes esperando um tempão, porque ele gosta de um pãozinho quente, né? Aham. Gosta do pão. Então, assim, eu acho que são esses mimos do dia a dia E outras que tem, coisas. né, o interesse. Tem Engraçado coisas que como também puxar uma conversa. esse ponto que a Thelma tocou aí das famílias antigamente de beijo, né? Não tinha muito beijo mesmo, eu também não me Não, lembro assim, da minha infância de ser muito beijada pela minha mãe, na pelo minha meu também não. pai, tal. E acho que era uma coisa muito da nossa geração. Hoje, né? Eu beijo muito meus netos, as minhas filhas, né? Assim, nem tanto, mas os netos eu beijo muito Sim, mais sim. do que beijo as filhas. E eu acho que tem essa coisa de você realmente é a cultura que vai mudando, né? Você vai aprendendo a ser. Você, você vai querendo também ficar mais doce, mais branda. Eu acho que você não começa a não querer levar aquilo tudo a ferro e fogo, porque eu acho que a gente está muito no dia a dia, no punk, a gente É. leva tudo a ferro e fogo mesmo e esquece, às vezes, dos pequenos detalhes, as coisas mais simples, geralmente costumam ser mais prazerosas. E até quando um assunto, né? Quem puxa a conversa sempre é você está sempre É, ali, É, né? Tocando, querendo conversar e a pessoa, né? Nunca está com tempo, não é. está com aquela disposição. Isso, porque ou às não quer vezes não é só o dividir também. carinho, é pedir desculpa, saber pedir desculpa Ah, porque isso é difícil, errou. tá, amiga? Muito difícil, né? Pedir desculpa. Ô, ô. Ou Acho que eu escutei umas desculpas na vida assim 3 vezes. E olha, e foi é muito. da personalidade, Da né? É, personalidade, é personalidade verdade. da pessoa. Eu Desculpa é também. uma Eu, coisa. eu lá em casa também a gente não é muito de pedir desculpas, não. A gente passa por Desculpa. cima, deixa pra lá, fica tudo bem, mas Isso agora me aí é tipo desculpe. assim, fora da casinha. Desculpa, alguém pede desculpa. Quem pede desculpa toda hora, ai, desculpa toda Não, hora, também não porra, dá. não Não, tá. não Não, dá. Não não, dá. Por mais não, que você queira ouvir não, uma desculpa toda hora, desculpa. não dá. Peraí, você vai fazer errado toda Não dá. hora também? Não, não é por aí, né? Não E tem muito essa se coisa, não. adaptar ao jeito do outro também para alguns detalhes, nem para todo, né? Porque nem todo mundo é, como você falou, nem todo mundo é igual. Mas tem detalhes que a gente acaba fazendo que a gente consegue perceber essa reciprocidade. O outro consegue notar isso, né? Isso é uma coisa que realmente você tem que trabalhar na relação, né? Desde do namoro. É o velho ditado que a gente sempre fala, né? A questão, a frase sempre tudo passa por muita comunicação, né? E posicionamento. Porque às Posicionamento. vezes é muito difícil você colocar até o teu posicionamento. A gente que está no dia a dia, né? Que está aí vivendo na relação, às vezes é difícil você explicar o teu ponto de vista porque o outro não quer ouvir. Não. E aí você faz o quê? Por exemplo, você falou de viagem, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para o Canadá e o cara ele quer ir para o Havaí. E aí? Como é que faz? Como é que Então, você chega no aí. consenso? Vamos escolher então outro lugar para a gente ir, porque nem é o meu nem o seu. Tem que É. ser uma forma de dialogar que atenda os dois, mas nem sempre você consegue isso com facilidade. Mas eu acho que assim, eu conheço casais que assim, ela gosta muito de viajar, de passear, ele não. Ele não gosta. Eu acho que ali não tem reciprocidade, entendeu? Porque às vezes você não é só fazer as coisas que eu quero fazer, né? É Eu o acho que casal, é o né? casal. Então, às vezes, o casal às vezes deixa de fazer, deixa eu agradar, né? Deixa eu te agradar ali, eu E quero aí ir no ela lugar. acostumou ele Ele ela acostumou sempre assim. cedeu e Então, aí não ele nem tem, É ele né? se nem diminuir. percebe isso, tá? Não, nem Ele nem percebe. Então, percebe, assim, porque É faz se diminuir, a automático. você gente se diminuiu para caber. a gente se diminuir para caber no relacionamento. A gente de fora vê, né? Porque assim, um casal que não está sempre junto, não faz as mesmas coisas, porque ele não gosta, ela faz com os filhos, ele não faz. Então, assim, eu acho que muitas das vezes você pensando no casal, você tem que ter, né, aquele carinho, se seu marido gosta, seu namorado, seu companheiro gosta de alguma coisa, que gosta muito, às vezes insiste também para dar aquela É. atenção
e vice-versa, né? Isso É. isso é reciprocidade. É, Você tá é o que você falou, carinho, não obrigação, né? Não entrar numa que eu sou obrigada a ir, é, porque. E isso às vezes acontece muito, tá, gente, no dia a dia, porque às vezes você é mais nova com filhos, então você às vezes acaba cedendo para caber mesmo naquilo ali, uhum. tá? Porque o dia a dia é corrido, você não tem, vou argumentar, vai dar um pau danado aqui, então Melhor não, mas deixa pra lá. vou Vou entubar isso engolir. aqui agora e ali na frente eu ganho outra coisa. Porque, assim, muitas vezes são escolhas mesmo. Você tem que fazer escolha e arcar com as consequências. Mas aí eu acho que isso ainda tá dentro de um convívio, né? De um relacionamento. Mas eu acho que quando passa a ser constante, tipo, um ano inteiro, não teve uma viagem que a gente conseguiu fazer junto porque o outro não cedeu porque quer fazer. A outra teve que ceder o tempo inteiro de não viajar porque não queria. Ou, não- Gera Ai, eu já frustração. gera é, frustração. ou Eu acho ou que não é, aí não já é. Porque começa a ser insistência. a pessoa que faz isso, ela não só planeja a viagem. Ela planeja a viagem, ela planeja as saídas de todo dia, ela planeja os lugares, o final de semana, o que você vai fazer. Ela planeja a sua vida inteira. E a E outra pessoa aí, fica sempre esperando uma esperando fase, uma fase. Aí uma outra assim, não, fase. E a fase nunca eu quero chega. comer feijoada. E você fala assim, pô, mas eu queria comer bacalhau. E aí? Tá bom, hoje a gente come bacalhau. Semana que vem Amanhã. a gente pode comer feijoada? Aí chega a Não, quero semana, bacalhau de novo. chega a semana que vem o cara fala assim, agora eu quero comer camarão. Aí, pô, ferrou, entendeu? Porque assim, você nunca tem visto. Então você tem que ver Aí é a insistência, né? a É, Não existe a insistência reciprocidade, e existe a recalcular a insistência, né? rota. recalcular a O rota quanto, e o quanto você observar. pode mudar aquilo, É. se vale a pena você realmente insistir para ter aquele relacionamento, né? Cara, eu Eu vi. acho que a insistência também às vezes gera uma frustração. Você está sempre insistindo, você nunca tem, né, uma de volta, né? Então Cara, você acaba ficando eu frustrada. vi uma história de uma amiga, né, semana passada e que mexeu muito comigo, assim, me tocou muito. Nem sei se eu cheguei a comentar com vocês. Ela estava contando uma história de uma outra amiga dela que entrou num relacionamento onde todo mundo dizia que não ia dar certo. Todo mundo dizia que ia dar certo. Mãe, família, amigos, tal, todo mundo. E no final, o relacionamento não está dando certo mesmo. Até indo para questão de agressão mesmo, né? Agredir a mulher e tal. E aí ela ainda não saiu desse relacionamento. E a pergunta que eu fiz, eu falei assim, gente, mas ela tem consciência da situação toda, né? Do que ela está vivendo, uma mulher linda, independente. E está se submetendo a isso por quê? Aí ela falou, eu fiz essa pergunta para ela, amiga, eu fiz essa pergunta para ela. E a resposta dela é que ela não quer dar o braço a torcer para todo mundo que falou que não ia dar certo. Eita. E aí isso bateu em mim assim, porque como eu tenho um temperamento muito forte, assim, eu sou explosiva, da porrada, de resolver, eu achei um absurdo, né? Então tá Você muito não mais preocupada com tomar o outro, uma decisão da sua uma vida, decisão da porque sua vida. todo mundo disse que não ia dar certo. Olha o que ela está preocupada com a satisfação Que peso, que né? ela vai dar para todo mundo, dizer que ela perdeu, porque para ela está perdendo. Eu falei assim, cara, ela pode estar perdendo é a vida dela, porque Ela tá amanhã perdendo a vida dela. pode ser um soco, mas amanhã pode ser um tiro, pode ser uma faca, Uhum, que não vai ter uhum. uma segunda chance. E aí eu comecei a pensar como isso pesa realmente para a mulher, porque assim, né, a gente às vezes como mãe fala, meu cara, não faz isso aí não, minha filha, porque não vai dar certo. E o filho vai lá e insiste em fazer, né? O filho vai e insiste, e às vezes dá errado, aí fala, vira pra gente, bom, você tem uma boca, né? Uhum. Você falou isso. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, caramba, ela tá se prendendo naquele relacionamento por isso, porque não quer admitir que errou. Olha o peso dela É. não admitir que errou para todo mundo e colocar em risco a vida A dela. paz, gente, a paz nada paga Cara, é uma muito paz. doido isso. É muito Nada doido. paga. E hoje você precisa medir. Eu sinto paz ou eu sinto ansiedade dentro dessa relação? E se preocupar com o que os outros pensam, né, Mas gente? Isso é ela muito sente mais do que. orgulho, né? O orgulho dela fala mais alto. É o ego, né? O É o orgulho Essa orgulho feito de. pessoa dela. assim é feliz? Não é uma pessoa Não tem frustrada? paz. Não tem Vai ter paz, sempre você ansiedade, sempre medo. é isso Não, aí. eu jamais faria, eu jamais estaria Não. numa situação A dessa, gente vê gente. essas coisas, né? Às vezes as pessoas estão numa relação, mas que não estão, né? Essa perdeu Se a hora de obrigam a parar. estar numa relação, né? Por Não, ela quê? não tem a noção, ela não se vê naquela relação da forma como a gente está aqui fora vendo, né? Assim, Uhum. é muito doido isso, né?
Pô, a mulher ela tem toda a análise da situação que ela tá vivendo, ela sabe que aquilo faz mal para ela, porque ela falou para essa minha amiga que faz mal para ela, que no outro dia a filha viu e foi ruim, né? Muito ruim, uma filha pequenininha veio perguntar o que estava acontecendo. E assim, aquilo já tá passando para a filha. Então, assim, imagina você se pegar ao ponto de que você não quer dar o braço a torcer para todo mundo que diz que estava errada. Essa Você situação fica, é muito você vive complicada. tensa, né? Ela deve viver tensa o tempo todo. Cara, que horror, E que ela, triste. e ela, assim, eu ia perguntar, Que né, quando autoestima sabe é a hora de essa? parar, né? Que autoestima é Difícil. essa? Eu acho que é Que muito amor é esse, né? Não tem terapia. reciprocidade Ela não se nenhuma, né? ama, cara. Ela não se ama. Ela tá dando valor mais a É. um troço de fora que o fulano. Porque vão todo mundo rir e tal, tal. Gente, F bem grandão pra todo mundo. Vou ver minha vida. Nesse caso, eu fico pensando assim, como resolver isso, né? Eu acho que só terapia, conversar com a É. família, muito apoio da família, muito amor da família pra ela, de uma forma que ela consiga talvez enxergar. Eu vejo um ciclo que vai ficar anos ali, E sem ela detalhe, conseguir, sem saber a a hora de parar. família dela tá cobrando dela isso, essa posição de sair, né? A mãe tá muito preocupada com esses acontecimentos. E aí fica muito em cima. Claro, porque Pô, já foi lá, já o ameaçou o medo cara da e tal. mãe, tipo, próximo. Porra, só que ela não sai. Que Que doideira. coisa, eu também acho que já parte para uma ajuda Falta, mais é. profissional, né? Profissional. Não, tem que Porque ter, né? Mas o problema é não querer buscar, não buscar, não ir. Porque hoje, Mas eu acho que aí já passa, já tem um pouquinho da pessoa também ter aquela situação, né, do psicológico tá bem abalado, então não tá consegue mega ver abalada. outro lugar. Sim. Agora, sim, existem situações também que as pessoas ficam num relacionamento com uma pessoa totalmente diferente, porque assim, não existe, né? As pessoas não são iguais, como a gente já falou. Elas são Uhum. totalmente diferentes. Eu não gosto de nada do que você gosta e ficam insistindo naquela relação por medo de perder, totalmente frustrado. Então, Não do tem jeito dela, pra não reciprocidade ficar nenhuma entre o sozinha. casal, É. né? Nem ele não gosta do que ela faz, ela também não gosta do que ele faz, ficam ali naquele relacionamento, os dois frustrados. Usam muito aquele moldando. ditadinho, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? Ai, é péssimo. Porra, coitado. péssimo, cara. Nossa, é a Ruim pior com ele, frase da vida, muito não melhor melhorou. sem ele. Cadê o meteoro? Manda cair o meteoro aqui. Pra Não, e acabar a com gente isso. conhece, né? Às Porque- vezes, assim, amigas que Fica estão pisando em num ovos. relacionamento horrível, né? Que a pessoa, você vê que o outro não tá nem aí para Pra ela, e ela ela. diz assim. Falei, poxa, eu tenho vontade de terminar, mas não, tá ruim com ele, pior Tá sem sem ele. ele. Eu, Não nessa viu aí? altura, Tá faltando homem, tá faltando homem. E daí, gente? na altura Tá da vida, faltando eu vou homem. voltar pra pista. Todo mundo tem seu pé de chinelo lá, pô. Aí fica daquele medo e fica É. naquela relação totalmente nada a ver, né? Não tem reciprocidade. A gente está falando de amor, de reciprocidade ou insistência, né? É. Acaba sendo você está insistindo em ficar com uma pessoa que não quer ficar com você e você não sabe a hora de ir embora. E a pode vida vai parar. passando. Não te Se escolhe, tem é. uma coisa que importa é o tempo. Porque passa assim, olha, ontem eu tinha 28, hoje eu tenho 39. E E você não sente que passou, eu não passou. senti É. que passou. Exatamente. Também. Eu não senti. E as Até pessoas hoje- ficam sempre esperando o dia de amanhã para mudar. Não, eu vou pensar, depois eu mudo e não mudo e o tempo vai passando, né? E você não sabe, e você fica insistindo numa relação que não dá E uma mais. coisa que eu acho que acontece muito com a gente é que a gente não muda tanto, né, gente? A gente amadurece, a maioria dos conceitos que a gente já tem. Mas, assim, você mudar. Então, assim, uma pessoa que trata a outra desta forma, ela não vai mudar. É melhor você mudar da vida É. dela. Mas ela não vai mudar na forma de tratar, porque E ela nesse- já acostumou a E tratar ela as nem, pessoas. Ela é nem assim. conversou sobre isso com a outra pessoa. Será que conversou, se insistiu? Não, Será que é- não mudou? Será Mas que teve a assim, já comunicação? tratou todo mundo, sempre se habituou a tratar todo mundo daquela forma. Então, todas as mulheres que passaram pela vida dele, ele tratou desta forma. Por isso o aviso para ela que não daria certo. Então, assim, a gente sempre acha, sempre vou falar, cara, a gente tem que parar com essa mania de achar que a gente vai mudar a pessoa. O outro, a gente Não, não não vai. muda a Acho que é pessoa. muito claro. Se você A gente pensa pode que melhorar. você vê que com tá muitos pisando em aspectos. ovos, você vê que tá tentando encaixar e não encaixa, é insistência. É insistência. E tá sofrendo, né? É. E às vezes você não sabe a hora de mudar, né? A hora de ir embora, onde parar com aquele sofrimento. Você já acostumou com aquilo. O Porque que é vê, muito tá pior. vendo, gente. Porque vê, tá vendo. Que tá entrando numa furada, vê, tá vendo. O negócio realmente dar o ponto de partida, falar, pum, virei a chave. Sair disso. E às vezes, para virar a chave, você precisa até de ajuda, né? Sim. Se sente. Né? Mas
Você tem que querer essa ajuda, de novo, tem que querer, porque assim, às vezes tá todo mundo te ajudando, família e tal. Eu não consigo nem imaginar uma situação dessa com minhas filhas, porque eu acho que eu vou lá e vou dar, sabe, matar o cara pra poder, eu vou presa pra poder livrar ela, porque assim, Mas uma hora imagina, você busca ajuda, não tem jeito. Uma hora falar, busca. avisar. Ou acaba adoecendo e não existe E vai mais. vivendo, mas tem vezes que a gente vê as pessoas vivendo anos e anos, a gente vê histórias A das gente tá pessoas vendo todo dia isso, todo histórias de dia, mulheres que pessoa, aturaram 30 anos, apanhando esses 30 anos. relacionamentos, né, que infelizes, né, mas com medo de não sabe a hora de falar, não chega, para mim não dá mais, né? Pensa que a pessoa vai mudar, o que você falou, as pessoas, ninguém muda ninguém. Então é complicado. E aí, o que fica de conclusão pra gente desse episódio de hoje, Kelly? Amor ou insistência? Amor, sem dúvida. Thelma. Nunca insistir numa relação que não te cabe mais. Amor recíproco é quando dois querem insistência. É quando um tenta convencer. Você está sendo escolhida ou está tentando ser suficiente? Se esse episódio falou com você, compartilha com aquela amiga que está insistindo onde não deveria. Marca a gente nos stories ouvindo e manda esse episódio para aquela pessoa que precisa acordar. E se você já viveu isso, comenta. Eu escolho reciprocidade. Aqui no Elas Sem Filtro, a gente não romantiza sofrimento. A gente escolhe consciência. Até o próximo episódio do Elas Sem Filtro.